Boa noite. No programa Coletiva de Imprensa desta sexta-feira, vamos falar sobre gestão pública. A região Bragantina vem se desenvolvendo, impulsionada pelas duas maiores cidades, Bragança Paulista e Atibaia. E o nosso convidado de hoje é o prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedid. O empresário e prefeito Jesus Adib Abichedi nasceu em São Paulo, capital, em 6 de junho de 1938, possui 81 anos, filho de Saada Nader Abichedi e de Hafez Abichedi, é casado com a primeira-dama Marilis Reginato Abichedi. É irmão de Nabi Chedid, já falecido, que foi deputado estadual, presidente da Federação Paulista de Futebol e vice-presidente da CBF. É pai do deputado estadual Edmir Chedid. Seus demais filhos não estão na política e também é tio do ex-deputado federal Marco Chedid, atualmente presidente do Bragantino. Filiado ao Partido Democratas, antigo PFL, por 4 vezes foi eleito prefeito de Bragança Paulista em 1992, 2000, 2004 reeleito e novamente em 2016 com 60.822 votos, mandato que está cumprindo até 2020. Não se esqueça, o Coletiva de Imprensa vai sempre ao ar às sextas-feiras a partir das 8 da noite pelo 39.1 digital para Bragança Paulista, também no 12 da NET para Bragança e Atibaia e pela Rede Mundial de Computadores através do altioratv.com.br. Hoje estamos no gabinete da Prefeitura de Bragança. Desde já agradeço sua participação, prefeito Jesus Chedid, em nosso programa e começo pedindo que o senhor se apresente a quem está te assistindo. Não necessita de apresentação, prefeito Jesus, mas conte um pouco quem é o cidadão Jesus Chedid. A todos os teleouvintes, eu cumprimento com todo carinho. Agradeço muito a TV Altiora, aos seus diretores, doutor João, ao nosso querido doutor João Filho, nosso Joãozinho, a toda a equipe da Altiora, a você, Fabiano. Agradeço essa oportunidade de me dirigir a todos os teleouvintes da Altiora. É um prazer. Nós estamos aqui em Bragança, nós estamos na região desde que nascemos, praticamente. Meus pais chegaram no Brasil em maio de 1938, para uma visita de poucos meses, de vez que meu avô morava aqui, né? E uma tia do meu pai também, irmã do avô do meu pai, moravam em São Paulo. Eles vieram com uma visita. E eu vim da barriga da minha mãe. Então eu fui produzido no Líbano. Sim. Mas nasci em São Paulo 3 meses depois que cheguei ao Brasil. Nasci em agosto de 1938, ali no bairro da Saúde, de São Judas Tadeu, em São Paulo. Então nasci em 38. Isso estourou a guerra de 38. E a Europa em guerra. E não deu para os meus pais voltarem. E ficaram no Brasil. E foram se instalar aonde? Em Morungaba, em 1938. Quer dizer, veja quantos anos. Sim, sim. Não existia estrada por aqui. Era estrada de terra e muito ruim. E como todo árabe, meu avô era mascate. Ele rodava já no lombo de burro e com uma mala na mão, ele mascateava pelos sítios, fazendas, vendendo roupa. Era o comércio do árabe. E meu pai e minha mãe, junto com o Nabi, meu irmão, e comigo que nasci em 38, eles mudaram e montaram um comércio em Morungaba. De lá, 10 anos depois, em 1948, mudaram para Itatiba. Sim. Eu vim antes,
para Bragança já em 1954. E estamos aí levando nossa vida esse tempo todo. Olha, uma informação que eu achei interessante, até na pesquisa que eu fiz para a entrevista, a informação que eu tinha é que o senhor era nascido em Campinas, então não foi? O senhor é paulistano? Não, eu sou paulistano. Meus pais chegaram em maio e eu nasci em agosto, 3 meses depois da chegada aqui. E veja o que Deus sabe o que faz. Meu pai vinha sozinho para o Brasil para visitar o pai dele, né? E a tia que moravam no Brasil. Na hora de vir embora, a minha avó, mãe da minha mãe, chamou minha mãe e disse: olha, mulher não pode deixar marido sozinho. E marido não deixa a mulher sozinha. Você deve ser companheira, vai junto. E ela veio, teve que ficar aqui, e daí nasceu nossa família no Brasil. Olha aí. Prefeito, diz a lenda que quem toma água da biquinha não sai mais de Bragança Paulista, é por aí mesmo? Ah, é por aí. Você veja o que aconteceu comigo. Eu tomei da minha família, o primeiro que tomou água fui eu. Sim. Eu tomei a água de Bragança vindo aqui, vindo por uma estrada, porque minha mãe foi uma grande cozinheira e ela nos ajudou muito na vida, a nos educar, a ganhar a vida, não é? Como a gente dizia, com o balcão, com a barriga na beira do fogão. Certo. Ela é uma grande cozinheira. E dentro do comércio que montaram em Morungaba, ela acabou montando lá, depois de alguns anos, um restaurante e um hotel. E como a população de Bragança e de Morungaba frequentava o restaurante dela aos domingos em Morungaba, eles compraram um hotel, que era um clube recreativo em Bragança, que até anos atrás foi a prefeitura de Bragança, de Itatiba. Compraram esse prédio, eles sempre foram de investir. E tivemos lá o Hotel Itatiba, ela era cozinheira. Minha primeira profissão foi de garçom lá, com 12 anos de idade. Foi aí que começamos a vida em Itatiba. Meu pai foi vereador em Itatiba, presidente da Câmara, mas quem primeiro bebeu a água mesmo, dormindo aqui em Bragança, fui eu. Foi Jesus. Fui com uma linha de ônibus de Itatiba a São Paulo. E com a abertura da estrada de terra de Itatiba a Bragança, que meu pai, por amizade com engenheiros do DR que fizeram essa estrada, ele conseguiu colocar 2 caminhões para trabalhar nessa estrada. Então, ele fez esse trajeto, ajudou a abrir essa estrada. E daí ele conseguiu uma linha de ônibus que chegava até Bragança. Eu era o cobrador. Olha. E depois fui motorista. Você me perguntou qual é a minha vida de cidadão. Sim. E de Bragança é essa. E desde junho de 54 é que eu estou em Bragança. E a vida de empresário na área do transporte público, proprietário de empresas de ônibus, como é que é? Como é que foi? Ela começou, Fabiano, em 52, como eu disse a você. Meu pai, muito ligado com o veículo, trabalhou muito e fez muitas amizades do DR, que é o que controlava as estradas e as linhas de ônibus também. Ele conseguiu uma linha de ônibus que começou em fevereiro de 1952, com uma peruazinha Chevrolet que tinha 9 lugares naquela época. Depois a Prazo também comprou mais uma peruazinha de 9 lugares. Fazia Itatiba, São Paulo. Sim. Uma linha pioneira.
Uma das poucas estradas não eram asfaltadas na época, nos anos 50, eram concretadas, porque não existia ainda o asfalto. Certo. Não é? O petróleo ainda não era usado para o asfalto, era concreto, tanto que a via Anchieta e a Anhanguera eram vias de concreto, Sim, concreto mesmo, né? Então era concreto. Ele conseguiu essa linha. Depois conseguiu o prolongamento por estrada de ferro, por estrada de rodagem, por piso, que existia a linha São Paulo, via aqui a montanha, via Mariporã, e nós fazíamos via Bragança. Foi assim que a nossa vida de empresário de ônibus começou. Então, minha família está em empresa de ônibus desde 1952. E essa experiência como empresário na área de transporte coletivo, o quanto que ajudou o senhor para ser um gestor público, para ser um prefeito? Me fez, porque eu comecei como gestor na empresa. Eu comecei trabalhando com meu pai. E desde os 12 anos, trabalhei com ele. Em empresa de ônibus eu trabalho desde 1952. Eu tinha 14 anos, era cobrador. Naquela época, dentro da garagem, dirigia escondido. Sim. Meu pai, não deve se fazer isso, né? Mas dava minhas manobrinhas lá. E era cobrador de ônibus. Vinha assim, ser assim em Bragança. Fiquei motorista e aprendi a gerir as empresas. E procurei me fazer como empresário, sempre com meu pai. E procurei criar meus filhos desse jeito. E essa questão de administrar, manutenção de frota, relação humana com os profissionais da empresa, isso vai dando toda essa bagagem, né? Muito, porque é um aprendizado. A gente aprende a lidar com as pessoas. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, porque minha mãe tinha uma afrodescendente de nome Aparecida. Sim. E cuidava de mim, porque senão ela não podia trabalhar no balcão para dar comida para a gente. Ela e meu pai. Sim. O comércio dele tinha 3 metros de frente em Morungaba. Eles começaram assim. Depois fizeram aqui mais uma lojinha aqui no bairro do Coto, em Bragança, aí no Feital, o Maurício sabe onde que é. Então começamos assim. Então o funcionário é que eleva a gente. Sem ele a gente não faz nada. Por isso que há um respeito mútuo. Eu aprendi a respeitar o funcionário. Sem ele a gente não faz nada. O que eu faria como prefeito se não tivesse o respeito que, modéstia à parte, eu tenho de mais de 4.000 funcionários? E se eu não tivesse também uma formação humana e comercial até, de respeitar o funcionário. O funcionário tem que ser companheiro. Nós temos que fazer, exigir sim, é obrigação do administrador, do gestor, exigir produção, mas com respeito ao seu trabalho e a gente dando ao funcionário o máximo que a gente pode, principalmente o respeito. Prefeito, outra atividade que o senhor se destacou foi também como presidente do Bragantino. Importante as conquistas, né, do título de 1990, o senhor já trabalhava lá, foi presidente do clube, teve o título de 89, que foi comemorado tanto agora recentemente com o bi da Série B do Campeonato Brasileiro, a final de 91, não ganhou do São Paulo, mas chegar na final, um clube do interior, tudo aquilo que aconteceu. Que lembranças o senhor tem daquela fase como presidente do Bragantino? É uma lembrança de uma vida. Para se chegar a 61 anos de idade não é fácil. Eu sou muito feliz, já vivi muito.
Estou com 81, com muita disposição e muita saúde. E tomo o melhor remédio do mundo, Certo. que é trabalho. O trabalho é o meu alimento maior. E o Bragantino foi uma satisfação na vida, um desafio. O Bragantino estava acabando quando nós mudamos para cá. O Nabi era um apaixonado, muito mais do que eu, por futebol. Ele, jovenzinho já, meu irmão era um inveterado palmeirense. Olha só. Ele saía lá com lotação, com perua, com automóvel para assistir jogo do Palmeiras e São Paulo. Então ele era louco por futebol. E nós viemos para Bragança em 54, né? E em 58 o time estava caindo. Se reuniram um grupo de pessoas, se reuniram, o Nabi já se relacionava muito com grandes nomes do futebol daquela época, Celestino Pédico, Zé Cerqueira, eu até vou evitar nomes, que tem tantos nomes, né, Mauri? Mezinho. E dignificaram Bragança. Sim. E junto com o Nabi convidaram um grupo de pessoas para não deixar o Bragantino cair. Isso lá no ano de 58. E formaram uma diretoria com o Nabi como diretor de esportes. No ano seguinte ia cair de novo. O Nabi se tornou presidente. E aí foram esses anos todos. Depois chegou uma hora que o Nabi na Assembleia não podia vir para cá e pediu o nosso apoio. Eu assumi por alguns anos a presidência do Bragantino com muito prazer. Tivemos uma época áurea, muito boa, porque chegamos no título máximo, campeões paulistas, né? Sim. Hoje está aí a Red Bull. E o Nabi, quando estava já com problemas muito graves de saúde, meu irmão fez uma grande recomendação para o filho dele, para o Marquinho, de toque o Bragantino. Sim. E ele tocou esses anos todos. Então ele está no comando aí da família há 61 anos. E essa é uma história... Um dos pontos principais, Fabiano, dessa parceria, isso dito pelo próprio comandante do futebol da Red Bull, o Thiago Escuro, ele disse, foi a tradição do Bragantino. Sim. 61 anos, ele nunca deixou de disputar o Campeonato Paulista, disputando classificação. E hoje eu tive muita satisfação chegar a disputar a final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, e perder no último jogo aqui, por um golzinho só. Verdade. Eu me lembro de um lance no fim da partida, a torcida, grande parte, lembra que o Luiz Miller não conseguiu acertar o gol, seria a nossa vitória, sermos campeões brasileiros por um gol. O senhor está falando da bola na trave no final? Justamente, o Eu Luiz lembro. Miller, então você está lembrado. Então me deu muitas alegrias ao futebol. Está me dando de novo, que eu vejo que o Marquinhos fez um grande encaminhamento, né? Ele, seus filhos, principalmente o Luiz Arthur, participa muito do futebol de Bragança, e que passaram, né, esse encargo e essa conquista, que existiam mais de 20 clubes brasileiros querendo fazer parceria, e muito mais forte do que o Bragantino, Sim. querendo fazer parceria com a Red Bull, né?
e não conseguiram. Bragança fez. Eu digo Bragança porque não é um Bragantino. Bragança já começou a sentir o reflexo, né, Fabiano? Sem dúvida. O comércio de Bragança, toda a região está o nome de Bragança na mídia brasileira e internacional. Então, quando a gente vê esse investimento sério, a gente fica feliz, porque minha família deu 61 anos de luta, de tempo, de trabalho, eu posso dizer, de muito dinheiro para o Bragantino. Só Deus sabe o que a família gastou com o Bragantino. E Deus guiou para um destino desse, de entregar o Bragantino e o esporte de Bragança para uma empresa multinacional, produtora de um produto vendido no mundo inteiro. Sem dúvida. E já começa a pensar e investir. Nós estamos trabalhando com eles também para trazer uma filial, um centro de produção em Bragança, além do futebol. Agora, em contrapartida, nós, Bragança e o Bragantino, estão dando à Red Bull aquilo que eles não tiveram no Brasil até agora. A melhor torcida que tem, a mais vibrante, que é a torcida do Massa Bruta. Sem dúvida. Poucas torcidas, até em Flamengo, Corinthians, os grandes times brasileiros. Mas qual é o time do interior que tem melhor torcida do que a nossa? Nenhum. Nenhum. Isso eles valorizaram, a história do Bragantino. Sim. Estão valorizando, não é? Agora com a presença do público. Então, eu aproveito a oportunidade para incentivar a população, para comparecer aos jogos do Bragantino. A gente está vendo aí, eu sei que você, Fabiano, acompanha também, já as contratações do Bragantino para janeiro. Começaram as obras, já começaram, aí os muros do Bragantino já estão sendo derrubados para começar o estádio. Vai levar 2 anos, nem que leve 5, está ótimo, para fazer um novo estádio para 20 mil lugares. Então a gente vê progresso e a gente vê nisso que Deus nos colocou nessa história. Prefeito, tem uma história interessante do Bragantino que o senhor já contou e eu vou pedir que o senhor conte de novo, que aconteceu lá em Itu contra o Ituano, mas vamos fazer um primeiro intervalo do programa Coletiva de Imprensa. Hoje estamos o gabinete da Prefeitura de Bragança Paulista, estamos conversando com o prefeito Jesus Chedi, contando um pouco da sua história de vida, gestão pública e também os tempos que foi presidente do Bragantino. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes.